Fala pessoal, como é que vocês estão? Porque eu tô ótimo. Depois de um longo tempo sem postar mais nada aqui no YouTube, eu decidi voltar com um novo quadro. E se você é o tipo de pessoa que gosta de mistérios e o sobrenatural, você chegou no lugar certo. Já aproveita e deixa seu like e se inscreve aí no canal. Pra quem estava acompanhando, o último vídeo que eu postei nesse meu canal antes de sumir, aconteceu aí um quesito sobrenatural, o qual me deixou afetado aí por uns 10 dias. Tive que fazer uma busca espiritual para entender o que aconteceu, porque eu consegui fazer um registro daquela saga que eu tava fazendo, acompanhando um gigante que supostamente habitava na floresta. Tava lá eu me negando ao máximo a acreditar naquilo que eu tinha visto, porque eu sou meio cético às vezes. Mas dentro aí de 10 dias o meu quadro psicológico estava muito atormentado. Eu não sei explicar para vocês o que aconteceu. Fiz uma busca atrás disso, descobri coisas a quais eu esperava, descobri coisas que eu não esperava. Fiz aí um breve tratamento para evitar passar por algumas situações e decidi abrir esse quadro novo no canal, que se baseia em ir atrás de histórias sobrenaturais e trazer isso pra gente de uma forma que não seja, sei lá, sensacionalista, ou ir atrás e falar, isso não existe, isso não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente vive num espaço paralelo, onde depois de eu ver alguma coisa, entender que aquilo realmente não era uma visão por conta de estresse e nem nada, até porque eu consegui fazer uma gravação. Inclusive, se não fosse pela gravação, eu ainda, depois de todas as buscas que eu fiz, eu ainda ia acreditar que aquilo era uma criação da minha cabeça. Mas enfim, o vídeo de hoje eu tô fazendo basicamente o quê? Assim, a minha relação de perto é muito relativa pra vocês que podem estar assistindo, porque assim, o perto da minha casa que eu estou dizendo são 18 quilômetros, numa floresta onde aconteceu vários eventos bizarros. E essa história que corre, né, que esse povo vem aí, traz tudo às tochas, vem tudo cheio de coisa, vem tudo pra ficar no meio do mato, tudo pra ficar vendo se virou espírito, né, se virou espírito, porque o homem ele tava mexendo com coisa errada, tava matando as pessoas, tava, né, depois a gente descobriu que era verdade, na época a gente nem sabia se era ou não, mas parece que ele estava matando gente, que ele ficava se escondendo no meio do mato, que ele ficava se entrevando, se enfiando lá pelo meio dos matos. E que daí diz que ele morreu lá, né? Diz que ele, não sei como, não sei porquê, mas diz que morreu lá no meio do mato. E aí o povo fica vindo aí, fica se enfiando no meio do mato, porque fica querendo ver, porque aí corre as más línguas, né? Que ele ficava... Aí ficava assombrando, ficava aparecendo que as pessoas via. Aí que ele tinha virado espírito lá onde ele morreu, no meio dos matos aqui. E não é longe daqui não. Na época a gente ouvia, a gente ficou sabendo que era verdade que ele matou a gente, ficou sabendo que era verdade que ele tava metido com a coisa errada, né? E ficou sabendo que morreu. Agora, esse povo fica vindo aí até hoje pra ficar vendo, porque fala as más línguas, né? Que virou espírito. Ele não virou espírito bom, não. O que os outros falam é que ele virou espírito que ainda mexe com a coisa errada, que ainda fica aparecendo pra ficar assombrando, não ficar fazendo coisa errada, né? O povo fica aparecendo, acampa e traz barraca, traz cuia, traz mala, traz um monte de coisa pra ficar procurando se vê, se ouve, se sente. É a história que corre aqui por aqui, né? Como vocês puderam ver, eu estou num lugar que foi palco de vários crimes. Pesa um pouco falar isso, né? Mas... crimes de... E o autor de todos esses crimes, depois que foi descoberto, porque ele não fez só 1, 2 ou 3 ataques, foram mais de 10, para cultivar aí os seus rituais, ele veio se esconder nessa mata. E o que acontece? Não se sabe até hoje quem que ocasionou a... ou se foi uma coisa natural,
porque agora eu vou contar pra vocês a história que vai pesar aqui, que é a seguinte. Pelo que eu fiquei sabendo, ele se escondeu nessa mata. Até onde eu sei, ele se escondeu nessa mata pra fugir da polícia, que já tava na cola dele. Ficou aí por uma volta de, sei lá, uns 15 dias isolado. No 15º dia, foi o dia que conseguiram achar ele. Ah, mas como acharam ele? Bom, cães farejadores sentiram um cheiro imenso, muito forte, que logicamente não era de sua roupa, estava sendo farejada nem nada, e sim dos seus restos mortais. De primeiro momento, fizeram todos os registros, fotos, proibiram a entrada de pessoas curiosas, porque sempre tem uma pessoa ou outra aí que assim, não pensa bem, né? Não é muito legal da cabeça. Bom, deixa eu colocar o facão aqui. Vou mostrar pra vocês o lugar em questão, que é esse lugar aqui. Mas voltando à história, fizeram todos os registros e chamaram o órgão responsável pra... Deixa eu só limpar aqui pra eu conseguir passar. Para fazer a remoção. Nossa, deu um arrepio agora. Para fazer a remoção do corpo do lugar. Agora entra a parte que vai pesar para todos vocês. Assim que o corpo foi registrado e voltaram para chamar esse órgão responsável, quando eles estavam aqui nesse lugar de volta, o corpo não estava mais aqui. Eu falo a história, eu vou contando e vai me arrepiando de pé a cabeça. Aí você me pergunta, não estava ali como? O que aconteceu? Algum animal arrastou para algum outro canto? Alguém que estava escondendo o crime pegou? O que aconteceu? Bom, até hoje ninguém sabe, mas o que sabemos até agora, que é outra parte que também vai incluir sobre esse lugar. Passado isso, quando esse crime ficou famoso aqui nessa região, várias pessoas passaram a acampar nesse lugar. Eu não tenho lugar de fala para isso. A minha suspeita diz o quê? Todas essas coisas que ele fazia, de matar as pessoas, etc., era a base de um ritual, o qual ele fazia. E pra mim, essas pessoas vinham aqui por conta disso, querer sentir energia, etc. Eu tenho uma facilidade imensa para sentir energia das coisas, e aqui é uma coisa muito densa. Energia, ela é o seguinte, existem energias boas e más. A energia boa, ela tem uma energia densa mesmo, se ela tiver muito boa, é uma energia densa. Você pode confundir com uma energia má, por você sentir tontura, o corpo pesado, alguma coisa. Energia má, se ela também for muito má, ela tem uma densidade gigantesca, que é o que eu tô sentindo aqui agora. Meu cachorro em si, ele tá apresentando muito cansaço. Que ele só fica assim realmente nesses lugares, tanto boa ou má, mas aqui eu realmente percebo uma presença má. Vamos voltar agora sobre o que aconteceu com um dos grupos que vieram acampar aqui. Se eu não me engano, pelo que eu ouvi falar, eram 3 pessoas, eles montaram uma barraca, não exatamente aqui onde eu tô, mas fizeram um acampamento aqui nessa região. E no meio da madrugada, 2 deles apareceram na estrada, numa casa que tem aqui na proximidade. Vai dar mais ou menos, sei lá, uns 5 minutos daqui, andando pela floresta, gritando por socorro, porque uma das pessoas que estavam dentro da barraca havia desmaiado e não acordava de jeito algum. Ele ficava se contorcendo, gritando, tipo, dando todos os resquícios de uma pessoa
está, sei lá, vamos dizer, abertamente possuída. Não sei se é a palavra certa. Vieram ajudar ele, o rapaz, o que aconteceu? Outra penalidade aí que foi complicado, né? Porque ao invés de ficar um com ele na barraca enquanto o outro ia pedir ajuda, os dois foram e quando voltaram o rapaz também não estava aqui. Abriram um chamado de resgate, procuraram por uma semana e não encontraram ele. No 8º dia, esse garoto apareceu na casa desse mesmo vizinho, que foi o senhor dos áudios, inclusive, que eu mostrei aqui no começo do vídeo, que pede para não ser identificado porque ele já tem uma vida péssima por acompanhar tudo isso que acontece por aqui. Ele morre de medo de que mais coisas assim aconteçam. O rapaz chegou na casa dele pálido, desnutrido a nível extremo, tipo, não era uma desnutrição de uma pessoa que passa 7 dias sem comer e sem beber. Era um nível extremo do extremo. E o que acontece? Agora vou ter que descer aqui e vai ficar meio complicado. Ele falou que não se lembrava de nada. Absolutamente nada. Ligaram para as pessoas que estavam fazendo as buscas. Vieram, conversaram muito com ele. Isso também ficou muito comentado na cidade, por ser uma cidade pequena. E chegaram à conclusão, via uma médium que conversou com ele, fez uma... Sabe aquele negócio que você faz? Uma hipnose, só que não era uma hipnose, né? Que hipnose é um profissional X que faz. Mas ali era uma médium que fez um trabalho X para descobrir. Pelo que disseram, esse primeiro assassino que ficou aqui os 15 dias, morreu e o corpo dele não foi encontrado até hoje, ele se tornou um corpo seco. Pra quem não sabe, isso aí é uma entidade que não foi aceita, vamos dizer aí, entre linhas no céu e inferno, e também não pode reencarnar. Vem. O que foi? Vem cá. Aí. Senta aí. E que esse espírito dele tinha possuído esse rapaz que estava na barraca junto com eles. Sabe o que pega realmente? Eu acredito muito em todas essas forças, mas é uma coisa a qual eu questiono muito o porquê que isso se adentrou dentro desse rapaz, que pelo que contam era uma pessoa assim bem tranquila e etc. E outra questão são os acontecimentos, os relatos que esse senhor me deu, que não é só isso que acontece aqui. E pelo que vocês me veem postar, realmente, só na minha propriedade, que mede aí uma média de 1 milhão de metros quadrados, a gente faz registro de... Eu, pelo menos, eu vou entrar aqui nessa neura. O meu complicado de comentar isso é ser dado como louco. Mas eu já vi, como foi registrado no vídeo, seres estranhos. Até um tempo eu gostava de imaginar que era coisa da minha cabeça por medo ou estresse. Mas seres elementais, OVNIs, isso aqui é totalmente, acho que um lugar mais propício possível para um avistamento de OVNIs, porque a gente já viu de
tudo quanto é tipo. Tipo assim, por exemplo, eu tô aqui, não tem como ver o horizonte nem nada porque tem muita árvore atrapalhando. Mas se eu estiver num ponto alto e olhar pra um certo destino a tal hora, meu, eu vou ter que fazer até um conteúdo nesse lugar um dia pra vocês verem. Mas a gente sempre consegue enxergar um ponto de luz saindo de uma montanha. E assim, são muitos acontecimentos e é por isso que eu até decidi fazer essa saga. Porque ela vai se focar nos acontecimentos que tem dentro da minha cidade, que se chama Tapiraí, no estado de São Paulo. Fica 2 horinhas de São Paulo. E são coisas que não são documentadas. São vários relatos de moradores, turistas que vêm de fora e acabam vendo as coisas. Mas de alguma forma, como por exemplo, a cidade de Varginha ficou conhecida. Paranapiacaba, que também tem um histórico, histórias assim, são conhecidas, mas eu vou comentar aqui uma coisa a qual ela pesa. São cidades, São Tomé das Letras também, e etc. São cidades conhecidas por isso, mas são cidades que eu já viajei e não senti nada, entendeu? Nada, tipo, tem uma densidade de energia legal, acontece algumas coisas, mas não é nada comparado com aqui. Alguma vez na vida, você já viu falar de, sei lá, caças militares sobrevoando São Tomé das Letras por 3 meses, helicópteros do exército sobrevoando, movimentação extrema, para tentar ocultar algumas coisas que acontecem? Eu nunca. Mas aqui, eventualmente, acontecem algumas coisas, uns controles que são, sei lá, não são normais, entendeu? Essa é a questão. E é uma coisa que pega muito nessa região. Acontecimentos que você não sabe explicar. Eu tô explicando aqui agora de muito bom grado. Eu não falo com medo de acontecer alguma coisa, porque não acontece, até porque sou uma pessoa pública. Se fizesse alguma coisa, ficar muito na cara. Mas por medo de ser dado como um louco, realmente. Nossa, o negócio aqui tá bem punk. E voltando, acontecem muitas coisas. Tanto que, por exemplo, agora eu tô aqui nessa região que tem um corpo seco, não era nem pra mim estar falando o nome dele, dentro da mata, porque isso é um perigo. Olha uma marca de pegada. Pera aí. Parece um pé de criança. E olha o tamanho da bota do lado dela. Tá bom, vamos dar continuidade aqui. E eu vou focar muito nesse lado. Ao redor dos capítulos vocês vão entender o porquê de eu me enfiar em lugar assim. Eu vou começar a frequentar mais lugares abandonados com esses históricos. Eu não vou falar agora para não dar spoiler, mas vocês vão entender mais pra frente. Inclusive já tem alguns lugares que eu vou gravar essas próximas semanas. São locais que houveram muita exploração de escravos, trabalhadores em meados de 1920 a 1942, etc., que tem um peso espiritual muito complicado. E é um conteúdo qual, pra mim, de certa forma, não tenho medo mais. Não sei explicar em que momento que eu deixei de ter, porque se baseado no último vídeo que eu fiz, vocês viram o desespero, o qual eu achei que eu não ia conseguir nem entrar na floresta mais. Mas vocês vão entender como que funciona isso. Basicamente eu consegui fazer isso de novo. Tô me sentindo bem mais tranquilo por estar conseguindo ter algum conteúdo e etc.
Mas, deixa eu falar pra vocês. Nossa, o facão não entra na árvore de jeito nenhum. Eu acho que nenhuma outra pessoa com qualquer, tipo assim, nível de sanidade mental faz isso que eu tô fazendo, viu? Porque é muito arriscado. Eu não indico fazer isso, porque é uma atividade que não é... É legal pra quem curte, quem não tem medo e que sabe o que tá fazendo. Eu mesmo consigo me deslocar aqui na floresta tranquilamente, sem me perder nem nada. Às vezes acontece se perder, mas eu sempre dou um jeito de sair, porque eu tenho orientação. Então se você não tem orientação, não sabe fazer, pelo amor de Deus, não inventa. Porque é tudo muito louco a forma como as coisas funcionam nesse meio. E o conteúdo de hoje era basicamente isso, explicar pra vocês mais ou menos como que vai funcionar. Eu gravei aqui a história do acampamento, do que ronda essa floresta. E deixa eu te contar o que vai surpreender vocês. Deixa eu voltar aqui agora para um ponto que estava mais forte a energia. Eu vou voltar para acampar nesse lugar. Cara, é muita loucura, muita falta do que fazer. Mas eu vejo uma necessidade extrema sim, viu? É um risco gigantesco. Mas eu correria esse risco tranquilamente. Então, hoje eu só vim fazer um mapeamento da área, entender como que funcionam os relevos e etc. Não vou voltar sozinho, é óbvio, que é muito arriscado. Mas logo mais, depois que eu mapear tudo isso, eu volto para acampar aqui e gravar um conteúdo mais longo e mais detalhado para vocês. De momento eu agradeço quem chegou até aqui no final. E a gente se vê aí no próximo episódio. Até mais!